Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite, paz e bem. Aqui é o Maicon Anderson, conhecido por muitos como Frei Maicon Anderson. E esse vídeo está sendo gravado exatamente para isso. Foram 14 anos de vida religiosa, desde a ingressão em 2010 até o meu passo, minha decisão em deixar a vida religiosa, a vocação de frei, de irmão franciscano e diácono, o ministério que eu já tinha, para assumir uma nova missão, um novo caminho. Nesse caminho, contempla a presença da Gisele, que está aqui do meu lado nesse momento. E desde que eu entrei, até muito antes, muitas mesmo, foram as pessoas que contribuíram na minha vida de modo espiritual, com a amizade, de modo material. Quem vive da providência, vive da graça de Deus através das mãos generosas de pessoas simples, pessoas mais abastadas, muitas pessoas que passam pela nossa vida e deixam marcas positivas, que nos faz ir mais longe do que nós acreditávamos ser capazes. Tenho certeza que durante a minha missão, no ministério, eu também marquei positivamente a vida de muitas pessoas, famílias, através de um aconselhamento, através de um sacramento como o do batismo, através da bênção sacramental do matrimônio, dos casamentos que eu assisti. Então, eu não seria capaz de agradecer a todos que acreditaram, um por um. Todos que apostaram nessa vocação, todos que apostaram na vontade de Deus e contribuíram para o dom da minha vida, o dom da minha caminhada. E por isso eu estou gravando esse vídeo. Desde que tomei a decisão, eu busquei a Santa Igreja. Eu busquei o caminho para alcançar essa nova rota de vida, né? Para eu poder assumir um matrimônio com alguém, poder assumir um matrimônio com a Gisele, eu precisaria ser dispensado dos votos religiosos, sem nada de próprio, em obediência e castidade, e também ser dispensado dos serviços ministeriais como diácono. E então eu encaminhei o pedido para a Santa Sé, através da Ordem Franciscana dos Frades Menores. E é assim, esse é o procedimento. Há um questionário, você faz o pedido, depois a Santa Sé devolve um questionário, você responde e aguarda o tempo de Deus e a resposta da Santa Sé, que vem em nome do Santo Padre, no caso agora já do Papa Leão XIII. Tem quase 2 anos que esse processo iniciou. Estou aqui em minhas mãos para que todos possam ver. Busquei o silêncio, não busquei o barulho, deixei Deus agir. E aqui consta, do dia 31 do mês de outubro do ano de 2025, a resposta. Para que todos possam ver claramente, oficialmente. Tomara que o vídeo fique legível. Estou mostrando para vocês
e irei ler, caso não consiga ficar nítido no vídeo. Protocolo, aqui tem o número. Michael Anderson de Oliveira Silva, diácono da Ordem Franciscana dos Frades Menores Conventuais, OFM Conv, pede humildemente a dispensa do sagrado celibato e das obrigações inerentes à sagrada ordenação, que eu estava explicando para vocês. E logo embaixo consta: o Santo Padre Leão XIV, no dia 31 do mês de outubro do ano de 2025, aí segue a resposta. É algo muito pessoal, é algo sério, que não há necessidade de eu partilhar com vocês tudo, mas eu queria comunicar qual foi a decisão da Santa Igreja. O documento foi emitido nessa data, 31 do mês de outubro, como eu havia dito aqui, porém ele chegou ao meu alcance somente durante a novena da Imaculada, em dezembro agora. Próximo dia 8 de dezembro, antes um pouco da Imaculada, mais ou menos nessa data, né? E a resposta que a Santa Sé me deu é que sim, eu estou dispensado dos meus deveres de religioso, dos votos e também do ministério diaconal, podendo assim continuar com a vida como um leigo e continuar a minha vida de cristão. Por isso que eu escolhi hoje o dia do batismo do Senhor, porque é no batismo do Senhor que Jesus restaura a humanidade. Nas narrativas do batismo do Senhor, dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, é narrado lá, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado por João, o Espírito Santo é enviado sobre ele pelo Pai, e a voz do Pai diz: eis o meu Filho muito amado. Lá no início da criação, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fez a humanidade. Nós decaímos e o velho Adão, agora no novo Adão, Jesus, é restaurado na Trindade Santa. Por que o batismo? Porque o batismo é que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, cristãos. Então é nessa data especial, ainda desse clima, acabando o Natal, que eu escolhi para gravar esse vídeo, para dizer para vocês que eu continuo na trilha do caminho de viver o batismo, não mais como religioso, como foi os 14 anos da minha vida, mas agora no projeto de construir uma família que espero que seja como a Sagrada Família, com a Gisele, que eu acolho 3 crianças. Quando eu a conheci, quando nós nos decidimos a trilhar esse caminho, ela já era mãe de 3, a Mirella, o Gabriel e a Melissa, os quais é recebido por mim, não é? Como esse projeto de uma nova família. E esse momento do documento abre uma nova caminhada. Agora cabe a mim e a ela, como cristãos, trilhar o caminho do sacramento, de construir realmente uma família. E eu queria partilhar isso com todos os que torcem por mim, todos os que torcem por ela.
Eu sei que ela tem uma torcida muito grande também, de pessoas que amam a Deus, que amam a igreja, que amam os sacramentos e que amam ela e que quer vê-la alcançando também essa graça. Não é fácil, os que já têm essa missão sabem muito bem, eu acompanhei muitas famílias, mas agora é essa caminhada que nós temos pela frente, com alegria, entregando tudo nas mãos de Deus, pedindo as suas orações, sendo sincero, né? Eu era uma figura pública enquanto religioso, então quero partilhar com vocês isso, o estado da minha vida hoje, agradecer a cada pessoa que lá no escondidinho da sua casa rezou, partilhou o quilo de feijão que tinha com a gente, para que a gente tivesse o que comer nas casas de formações, que partilhou o real que tinha com a gente para que eu pudesse me formar em filosofia, em teologia. Eu não esqueci nenhuma dessas pessoas. Eu trago todos vocês no meu coração. Eu partilhava com alguns confrades, muitas vezes em partilhas, que às vezes é aquela senhorinha que ninguém conhece, que tá lá, talvez até meio abandonada, mas que tem uma fé inabalável, tá dobrando os joelhos e alimentando a gente, e a gente sem nem saber, né? Aquele senhorzinho de fé. Então, para vocês, eu partilho isso no momento da minha vida também. Não iremos, claro, nós temos pressa em estar na graça de Deus, mas iremos planejar agora o nosso futuro com oração, com discernimento, e pedir a Deus que nós alcancemos tudo que for da vontade dele para nós dois e para as crianças, que a gente possa ser verdadeiros batizados, assumir essa vocação de santidade no estado que a gente tem buscado, que é o estado possível do sacramento no matrimônio. Peço as orações de vocês. Agradeço mais uma vez. Quer falar alguma coisa? É só Santa Noite, só pedir as orações, né? Porque é um caminho que vai ter dificuldades, né? Lutas, batalhas a serem enfrentadas, porque quando a gente mais se aproxima da vontade de Deus, mais somos provados. Então, contamos com as orações de todos aqueles que torcem pela gente, que Deus possa nos mostrar o caminho, que Deus possa nos fortalecer, nos guiar neste processo, né, de estarmos na graça, buscar o sacramento do matrimônio. É isso. A vocês, então, minha eterna gratidão. Tirar algumas dúvidas. Uma vez uma mãe me perguntou, depois que eu tinha dado o passo, mas Maicon, por que você não falou logo? Porque tudo isso é um processo necessário e é um processo que a igreja trata com muito cuidado. Então não cabia a mim falar uma coisa, né? O que eu podia dizer era que eu tinha dado o passo e que tinha iniciado o processo. E restava a mim esperar. Agora sim eu posso falar da resposta, né? E do caminho que eu posso trilhar. E uma mãe, uma vez, depois que eu disse, né, que não estava mais no ministério, perguntou: e o casamento da minha filha? Quanto a isso, fiquem tranquilos. Quem concede é a igreja. Eu oficialmente representava a igreja
no ministério do diaconato e podia conferir o batismo, que fiz com muito amor todas as vezes que eu pude. E o casamento, quem celebra é os noivos. O que precisa para o casamento ser válido? Os noivos estarem em plena vontade ali, que seja vontade livre, que eles professem o rito, os votos. Eles precisam dizer, que tenham 2 testemunhas, e a testemunha oficial da igreja pode ser um diácono, um padre, e o padre nos seus graus, seja como bispo, até mesmo papa, ou uma pessoa, no caso de não ter nenhum diácono, nenhum padre, um bispo ou papa, a igreja ainda pode delegar uma pessoa idônea para assistir, dar assistência, abençoar o que os noivos celebram. E eu abençoei vários casamentos, momentos lindos, momentos que também me marcaram, famílias que eu pude acompanhar de perto, e eles continuam válidos da mesma forma, assim como todos os batismos que eu realizei. E batismos foram muitos e muitos, porque por vez era 30, às vezes até 40 ou menos, então foram muitos batizados, e cada um celebrado com muito amor. Então fiquem tranquilos em relação aos sacramentos que foram conferidos pela igreja através do meu ministério. Hoje eu não posso mais conferi-los, né, por não mais exercer o ministério do diaconato. Entre uns pormenores aí que, por exemplo, todo batizado, no caso de extrema urgência, pode batizar. O que é extrema urgência? Se tiver alguém morrendo, você, como batizado, pode ir lá pegar água, jogar sobre a cabeça, a fronte, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em caso de extrema urgência, né? Nessa condição eu também posso, né? Então, por vez, eu não exerço mais o ministério. Eu não deixo, né, assim, é como o sacramento da ordem, uma vez padre é sempre padre, mas sem exercer o ministério e com a chancela da igreja de viver o sacramento do matrimônio, né? Então eu posso viver o sacramento do matrimônio, como estava explicando, e não tenha medo, não tenha receio. Eu sei que, né, fica aquela, eu não, até porque também quem confere a igreja e não tira, e além disso eu não fui expulso, não é algo desse gênero, nada que comprometa o que eu fiz. Eu fiz um processo, fiz um pedido e fui dispensado. Então tá tudo em ordem, as crianças estão batizadas, vocês que receberam o sacramento do matrimônio estão casados, espero que estejam bem casados, né? E eu continuarei agora uma outra missão, um outro caminho, né? Esse que nós estávamos aí há 2 anos aguardando a resposta final, agora chegou. Se faz necessário, não é que esse vídeo seja um pouco longo mesmo, por conta desse contexto eu queria partilhar com vocês. Continuo amando a Deus, a igreja, a qual busquei a obediência. Continuo amando nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, o qual queremos voltar a receber. E como eu assumi um compromisso público com a Gisele, né, não estamos na graça do sacramento, estamos distantes da Eucaristia nesse sentido, mas buscando alimentar nossa fé, indo à Santa Missa, acabamos de chegar à Santa Missa. E claro, não somos perfeitos, mas buscando com a nossa
com a nossa pequenez, como eu aprendi como franciscano, buscando a grandeza de Deus e buscar como batismo, né? Que era o batismo de João, nos converter a cada dia. E Jesus, uma vez que mergulhou nas águas, que santificou, hoje nós recebemos, né, a água que nos faz recordar na aspersão da Santa Missa, no nosso batismo, então que nós possamos viver a graça batismal da vocação à santidade. Muito obrigado mesmo. As pessoas que foram mais próximas a mim sabem por tudo que eu passei, sabe quais foram as lutas e quais foram as graças que Deus deu. Eu sou uma pessoa que muito abençoada por Deus, muito mesmo, e muito grato por tantas pessoas que lutaram por mim. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Obrigado aos frades, sobretudo aqueles que me mostraram Deus, que se fizeram presente, que foram o que Cristo fez conosco, se tornou irmão, que foram irmãos de verdade. Obrigado a vocês de todos os tempos, desde lá da formação até as convivências que tivemos depois de votos perpétuos, depois de diaconato, na vida fraterna. Obrigado. Eu amo vocês. Eu amo todos vocês que Deus me concedeu trazer na minha vida, tá? E se porventura deixei a desejar algo, como eu já dizia, não sou perfeito, eu peço perdão, de coração mesmo. Eu peço perdão, tá? E que o Senhor restaure todos os corações, para a honra e glória dele, como dizia São Francisco, possamos pregar o Evangelho com a vida, pregar o Evangelho com cada ação no dia a dia, e que se eu puder ajudar, que eu possa ajudar você a se aproximar mais de Deus, eu peço a ajuda de vocês, sobretudo a oração, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Feliz, santo e abençoado ano novo. Que a graça de ser filho de Deus seja realmente plena na nossa vida. Mais alguma coisa? Não? Veio uma música ao meu coração. Eu não pensei nela. Realmente está vindo agora. Singela, doce e pura. Pode dar uma palhinha? Isso. Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, teu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Teu nome é Maria
Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Não precisa dizer mais nada, né? A música diz tudo. Ela é o modelo perfeito do batismo, pura, né? O batismo nos purifica do pecado original, de todas as mazelas. Ela é exemplo de obediência. Ela é Maria de José. Ela tem uma família. Nessa família Jesus se fez. Gente, que São Francisco tanto amava a encarnação, o presépio, a Eucaristia e a cruz. O tripé do franciscanismo é isso. E ela, como geradora disso tudo, sempre foi. Então vamos nos consagrar. Sou consagrada a Milícia da Imaculada, uma outra graça que recebi como religioso, e fazer essa oração por vocês também para finalizar este vídeo. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, pelos nossos inimigos e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.